A intenção do Dorival foi boa, porque ele fez um 4-3-3 com Bruno Guimarães, Paquetá e João Gomes e puxava, quando perdia a bola, o Rafinha pela direita e trazia o Rodrigo para recompor pela esquerda. Isso era para quê? Para deixar o maior talento do time livre, que é o Vinícius. Então o Vinícius não tinha que vir buscar aqui na ponta esquerda. E não é uma invenção, não é justo dizer que é uma invenção. Por exemplo, o Ancelotti contra o Manchester City, normalmente no Real Madrid, quem vem marcar o lado esquerdo do campo é o Bellingham. Mas contra o Manchester City, ele preferiu deixar o Bellingham solto e puxar o Rodrigo aqui para marcar o lado esquerdo. O Dorival fez a mesma coisa, ele puxou o Rodrigo para fechar o lado esquerdo do campo, para poder deixar o Vinícius livre, solto. Só que nesse cenário, você criava um isolamento para o Vinícius, numa posição que não é a dele. Aquilo que eu estava dizendo. No Real Madrid, o Bellingham fecha aqui, ficam Vinícius e Rodrigo. E eles formam uma dupla, mudando de posição constantemente, mas o Vinícius mais com abertura do meio para a esquerda e da esquerda para o meio. Quando ele vem jogar de centroavante, quase de centroavante, ele fica restringido à área que tem um congestionamento de zagueiros. E aí ele não vai conseguir jogar. Não é a função ideal para ele. Então, a ideia do Dorival foi boa. Ou melhor, a ideia do Dorival foi proteger o Vinícius, mas não funcionou. Se é para jogar com o Rodrigo, Vinícius e Rafinha, ou você faz uma linha de quarto aqui com Rafinha, Paquetá, João Gomes e Douglas Luiz, enfim, um outro meia aqui, João Gomes, e deixa Rodrigo e Vinícius como dupla, ou você faz um losango de meio campo com o Rodrigo na frente e o Rafinha formando dupla com o Vinícius. Mas o Vinícius precisa ter uma dupla. O Vinícius não é centroavante. Então isso não funcionou. E isso produziu uma pergunta que não é uma pergunta justa. Por que o Vinícius joga bem no Real Madrid e não joga bem na seleção brasileira? Ora, porque o Real Madrid hoje é uma equipe. E o Dorival Júnior ainda não conseguiu e nem teve tempo para voltar, para fazer da seleção brasileira, dos grandes jogadores que a seleção tem, não conseguiu transformar ainda numa grande equipe. Vamos escutar o que o Dorival falou sobre o Vinícius Júnior? Eu acho que aos poucos eles vão encontrando, cada um dentro das suas características. Cobra-se do Vinícius, de repente, as atuações que ele tenha no Real. Eu acho que isso daí vai acontecer nos momentos mais importantes e decisivos dessa próxima competição. Vamos aguardar, temos paciência aí e darmos condições a esses garotos de poderem encontrarem o seu melhor. Eu acho que o Rodrigo vem evoluindo a cada momento. Quanto mais ele participar, será muito importante a nossa equipe, porque quanto mais vezes o Rodrigo esteja com a bola nos pés, as possibilidades elas se ampliam de jogadas importantes, de gol, inclusive com as finalizações que ele vem tendo aí, jogando com a camisa da seleção e do Real. André, por que, na sua opinião, o Vini não joga na seleção como ele joga no Real? É o time que não está ajudando? Você não tem um time que joga junto há muito tempo, você não tem um treinador que conhece esse time e que monta esse time há muito tempo, e quando você tem peças novas, por exemplo, quando chega Bellingham, tem uma qualidade absurda, e aí é o jogador que entra numa engrenagem e não uma engrenagem que acolhe o jogador, né? No caso, o Bellingham entra num time que está pronto e ele se adapta. A seleção brasileira não tem nem time e os jogadores estão se conhecendo dentro de campo. Então é muito injusto dizer que o Vinícius Júnior não joga na seleção brasileira ou que ele é jogador de clube. O que a gente sempre ouvia do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é jogador de Barcelona, arrebenta no Barcelona e não joga na seleção brasileira. Era uma seleção brasileira que tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e era um time onde o Ronaldinho Gaúcho era protagonista dentro daquilo que ele fazia como peça de engrenagem dentro da seleção brasileira. Tanto que ele faz aquele gol na semifinal contra a Inglaterra, que
leva a seleção brasileira para a final. Então, acho que às vezes a gente é injusto com alguns jogadores. E nesse caso, já está se criando um caminho onde você fala, o Vini Júnior não é tudo isso, mas o Vini Júnior vai ser o protagonista do Real Madrid na seleção brasileira quando a seleção brasileira tiver um conjunto formado. O Domi, só o Hernani que está dizendo, Hernan, eu lembro, o Ronaldinho Gaúcho é um bom exemplo, mas para mim o grande exemplo é o Rivaldo. Porque o Rivaldo, em 99, quando o Rivaldo foi eleito melhor do mundo, as pessoas perguntavam por que o Rivaldo não jogava bem na seleção brasileira e jogava bem no Barcelona, onde ele era campeão espanhol. E o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do planeta naquele ano, sem ganhar a Champions League. Ele ganhou o Campeonato Espanhol. E tinha sido o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo de 98. Alguém pode dizer que foi o Ronaldo? Para mim foi o Rivaldo, em 98. Em 2002 foi o Ronaldo, mas com o Rivaldo ali no calcanhar dele. E o Rivaldo sempre teve essa pecha. Eu fazia linha de passe com o Trajano e o Trajano perguntava em que posição joga o Rivaldo. E o Rivaldo jogava em todas as posições. E o Rivaldo é um dos maiores jogadores da história do Brasil. E as pessoas perguntavam por que o Rivaldo estava bem na seleção brasileira quando ele era melhor do mundo. E sabem por que não jogava? Porque de 99 a 2002, a seleção teve 4 técnicos e nenhum time. Até que o Filipão conseguiu estruturar o time que ganhou a Copa. Agora, sobre o Paquetá, eu vi bastante gente aqui comentando no nosso chat, como o Marcelo Andrade. O problema do Paquetá é outro, a casa dele está caindo. Você acha que o Dorival errou em insistir no Paquetá, PVC? Nesse momento? Né? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que o Brasil tem uma carência de meio-campistas brilhantes. Se o Paquetá for suspenso pela vida, isso vai criar um problema para a seleção brasileira. Porque o Brasil tem uma série de bons volantes meias. Bruno Guimarães, Douglas Luiz, são todos bons. Nenhum é um craque. Craque não é a palavra, cara. Nenhum é desequilibrante. Nenhum resolve jogo. Nenhum inventa gol. O Paquetá inventa um pouco mais. Quem inventa gol na seleção são os antes. É o Vinícius, é o Rodrigo, é o Endrick. Esses inventam gol. E o Paquetá vai fazer muita falta. Eu acho que, enquanto ele tem a presunção da inocência e ele se sentiu confortável para estar no trabalho, ele tem que jogar. Eu acho parecido com a questão do Carlos Miguel. Não é o Corinthians não tem que ser punido por uma decisão do Carlos Miguel. E a seleção ser punida enquanto o Paquetá pode jogar. Agora, claro que tem que ter conversa com ele o tempo inteiro para entender se o processo está influenciando no rendimento dele. Eu só não sei se a comparação com o Carlos Miguel... Eu não sei se a comparação é com o Carlos Miguel. Eu discordo do PVC. Porque o Carlos Miguel não está fazendo nada de errado. Ele tá sendo promovido e mercado é assim. Ele é um profissional, recebeu uma proposta muito melhor e está indo embora. O que eu vejo é que assim, o Paquetá, enquanto ele tiver tranquilidade para jogar, enquanto ele tiver papo reto com o Dorival sentir segurança para escalar, tem que escalar, porque ele, para mim, é um dos melhores meio-campistas que a gente tem nessa geração. Os outros são muito bons, mas para mim o Paquetá ainda está no nível acima. Então, eu não sei se o desempenho dele foi ontem ruim por causa da situação toda. Eu só acho que a seleção brasileira como um todo, como conjunto, foi mal. Não dá para individualizar. Eu só acho, Renan, que eu também acho. Eu só comparei com o Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, na terça-feira, anteontem, que é muito presente, muita gente achava que tinha que punir o Corinthians pelo Carlos Miguel. E é mais ou menos, e é parecido nesse aspecto, me parece. As pessoas querem punir a seleção pelo Paquetá. Cara, não é isso. Enquanto ele pertence à seleção brasileira, enquanto ele tem liberdade, ele vai jogar. Se a seleção entender que ele vai ajudar. Acho que ele não jogou bem ontem. Não jogou bem. Mas não dá para ter certeza que ele não jogou bem por causa do processo. Uhum. Mas também, como é que uma pessoa vai conseguir se conectar no esporte, no trabalho, tendo a vida dela em jogo ali, né? Porque se ele for banido do futebol, PVC, você acha que isso não está ali, ó? Eu acho que pode estar, mas você
pode conseguir. As pessoas são diferentes. Tem gente que vai conseguir, tem que viver o processo de separação conjugal e não consegue se concentrar no trabalho. Tem gente que não consegue, que vive o mesmo processo e consegue separar as coisas. A pergunta é se ele vai conseguir separar as coisas. Ele não jogou bem ontem. E não acho que dê para ter certeza que é por causa do processo. E se for por causa do processo, enquanto ele tiver liberdade para jogar, ele vai ter que se concentrar no lado bom da vida dele, que é trabalhar e ganhar o salário que ele tem. Se for banido pela vida inteira, ele vai ter que arrumar outra atividade para fazer. Aí tem problema. Nossa, eu venho apresentar com um boleto atrasado e já fico nervosa. Imagina, Andrena. Agora, a gente está há alguns dias ainda da Copa América, e aí eu queria saber, com relação aos últimos jogos do Dorival, da seleção, preocupa o Brasil para a Copa América ou ainda estamos entre os favoritos, André? Não, Copa América por exemplo, é um nível diferente, né? Acho que a seleção brasileira, talvez as duas seleções que possam ser ali carrascos do Brasil, para mim, são a Argentina, por causa do Lionel Messi, por eles serem os campeões do mundo, e a seleção do Uruguai, do Bielsa, que para mim está voando na América do Sul. A Colômbia, acho que na hora H, na Colômbia, numa hora decisiva, um jogo mata-mata, Brasil deita na Colômbia. Eu vejo assim. Eu gosto do trabalho da Colômbia, está sendo muito bem feito, mas sinto ainda aquela coisa, jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Não vejo a Colômbia como favorita. O Chile está jogando muito mal. Mas ganhou o amistoso da seleção do Paraguai com Gareca, tal, não sei o que, aquela coisa bonita. Foi bonito o espetáculo, inclusive no Chile, mas é uma seleção ainda muito desarrumada. É uma seleção ainda muito fraca. Não tem jogadores extra-série como teve já em outras gerações. E para mim, depois dali para baixo, Peru, enfim, a Venezuela tá jogando bem, mas não vejo protagonista assim ainda. É protagonista nas eliminatórias, mas para uma decisão, para um campeonato, para uma Copa América, para mim é Argentina, Uruguai e Brasil ali em terceiro e podendo morder o título. Ficou mudo. Tá muda. Mutado. Eu desliguei e começaram a cortar grama aqui do lado. O Walter Vieira, que está sempre com a gente também, concorda com você. Coloca Argentina e Uruguai nessa lista. Aqui, ó, Luiz Rodrigues. Infelizmente, a Argentina será campeã novamente. O Lucas Cavalcante diz que o Uruguai muito na frente. E aí, PVC? Ganhamos ou não ganhamos essa Copa América? Não. Poder ganhar, pode. Eu acho que o Brasil é quarta força. Quarta força remete ao Corinthians, campeão brasileiro de 2017, né? De quarta força, campeão brasileiro. Pode ser campeão, mas eu acho que eu gostei muito da análise, que foi muito fria e não foi patriotada, não foi pachecada. Jardine semana passada aqui com a gente. E eu vou colocar exatamente na mesma ordem do Jardine. O melhor time hoje é o Uruguai. O segundo melhor time é a Argentina por causa do Messi, mas de transição do Messi fica, o Messi sai, o Messi em que nível está. Então a Argentina eu acho um degrau abaixo do Uruguai. A Colômbia não perde há 19 jogos e o Brasil tem 4 partidas. O Brasil está começando um trabalho. Esquece a obrigação da América. O Brasil tem que ganhar a Copa do Mundo. E está atrasado nesse processo. A Copa América tem que ser uma etapa para ganhar a Copa do Mundo. E vai dar trabalho para montar um time para chegar até lá.